muita gente já está tomando consciência de que a ansiedade ela tem relação com a inflexibilidade e percebendo a ansiedade com essa loucura de controle, essa necessidade de controle, como se eu tivesse que organizar tudo, eu tivesse que planejar tudo, eu tivesse que pensar tudo. Porque é uma ideia de que se eu pensar bem, se eu organizar bem, se eu planejar, se eu prever, as coisas estarão completamente sobre o meu controle. Essa é uma fantasia. E a fantasia precisa ser conscientizada. Então, tenta olhar para a tua vida e pensa o que de verdade você planejou, você organizou e saiu tudo como você queria, do jeito que você queria e repercutiu ao longo da vida como você planejou. Que loucura isso! Não tem nada que foi exatamente planejado, organizado, realizado e repercutido dentro do nosso controle. Não existe. Existe a vida, existem as pessoas, existem diferentes forças, diferentes intenções, existem forças que regem esse universo, existem leis que regem esse universo. A gente hoje fala das leis físicas, a gente fala de leis materiais, a gente hoje já fala de leis de atração, existem um monte de leis que regem esse universo e que nós não enxergamos. Então, essa ideia de que se eu pensar, se eu organizar e se eu planejar, vai sair tudo como eu quero, ela é uma primeira fantasia. A segunda fantasia dessa loucura de controle é acreditar que eu sei o que é melhor. Eu sei o que as pessoas precisam. Eu sei quais são as necessidades delas e quais são as minhas necessidades. Então, eu vou sair como uma estratégia de guerra, preparando e organizando tudo, porque eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para o outro, eu sei o que as pessoas precisam, eu sei como as coisas devem acontecer. Olha a loucura! Olha a loucura que nós vivemos. Você de verdade sabe quais são as provações da tua vida e o que você vai aprender com cada uma delas, o que é melhor para você? Você de verdade sabe a consequência a curto, médio e longo prazo de todas as coisas que você acredita que deveriam acontecer ou que não deveriam acontecer na tua vida? É uma loucura pensar que nós sabemos. Mas a fantasia do controle, ela está permeada por esta noção de que eu sei o que é melhor, e se as coisas saírem do jeito que eu quero e do jeito que eu planejo, os resultados serão os melhores. Essa postura de controle, de desconsideração em relação ao outro, de desconsideração em relação à vida, mostra o teu egocentrismo. Mostra a tua sensação de centralidade, a tua sensação de importância, a tua sensação de que você é o centro da coisa, que você sabe sobre os outros, sobre a vida, sobre você mesmo. E essa necessidade de controle, que está pautada nessas fantasias egocêntricas, ela é ameaçada pela possibilidade de não estar sob o nosso controle. E então, o sujeito reage com ansiedade. A ansiedade, neste sentido, seria a resposta à identificação de que as coisas estão saindo ou não estão no meu controle. Então eu começo a pensar
E eu não consigo parar de pensar naquela situação. E se me falar isso, eu vou falar aquilo, e se falar aquilo, eu vou falar aquele outro. Eu não consigo dormir tentando planejar a roupa que eu vou falar, como eu vou me posicionar, o que vai acontecer. Muitas pessoas perdem o sono por coisas que não aconteceram, porque na hora que o egocentrismo é ameaçado, na hora que esse controle ou esta fantasia de controle começa a escoar das mãos do sujeito ansioso, ele reage com mais ansiedade. Como se ao pensar mais, então ele vai conseguir organizar as coisas. Ele vai conseguir resolver, as coisas vão se dar como precisam se dar. Esta insanidade egocêntrica, esta insanidade de de achar que se eu me esforçar e se eu fizer as coisas estarão sob o meu controle, elas são altamente destrutivas. Ao invés de eu pensar que as coisas não estão no meu controle, eu me monto ainda mais, porque eu acredito que eu vou conseguir controlar. Eu acredito que eu vou conseguir dar conta. Eu acredito que se eu fizer, as coisas vão acontecer. E quando termina, quando este ansioso tem paz? Nunca. Nunca. Porque sempre vai ter algum elemento desconsiderando o seu egocentrismo, desconsiderando a sua fantasia de controle. Mas ainda, na minha perspectiva, o ansioso, ele tem um olhar negativo a respeito dele mesmo. Um olhar negativo que acredita que a vida não é generosa, entende? Que se eu não fizer, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não controlar, eu só vou ter problemas. Se eu não agir, nada positivo vai acontecer. O sujeito ansioso, ele tem um olhar depreciativo a seu respeito. E também um olhar depreciativo a respeito da vida. Você pode acreditar em Deus, né? Que existe uma força que rege esse universo, que controla tudo dentro de leis que nós ainda não conhecemos. Mas você pode olhar para a vida. A vida é generosa. Ela nos traz experiências fascinantes. Ela nos traz as pessoas certas no momento certo. Ela nos permite viver experiências que agora parecem ruins, mas que ali à frente, com o passar das semanas, dos meses, dos anos, a gente vê que foram positivas. Se você começa a observar a vida, você percebe que tudo caminha numa certa direção. Tudo caminha para um processo de crescimento, de transformação, de desenvolvimento. Aí você vai querer eliminar a ansiedade sem lidar com o egocentrismo. Você vai querer resolver a ansiedade sem lidar com esse negativismo. Gente, vai dar certo isso? É óbvio que não vai dar certo. O que eu estou te dizendo com isso? Que você pode fazer tudo que está ao teu alcance, isso é uma pequena parte. Porque a vida é algo muito maior do que isso. O que vai definir se você vai ter ou não trabalho são muitos elementos, além das suas próprias atitudes, além daquilo que está ao alcance, você prever, você se relacionar, é claro. Mas quando eu fico pensando nesse looping, então eu estou na fantasia de que existe algo para eu pensar, existe algo para eu entender, e se eu fizer, vai dar tudo certo. Por isso que nunca calma. Porque se fosse uma tomada de consciência da roupa, eu ia lá, planejava a roupa, arrumava a roupa, pensava que ia falar, deitava e dormia. Mas não é a roupa, não é a fala,
É esta sensação de que tudo depende de mim. É aí que está o egocentrismo do ansioso. Porque se fosse sua roupa, resolvia a roupa, deitava e dormia tranquilo. Mas é essa sensação de que depende de mim, de que eu tenho que saber, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que estar atento. Não, não é por aí. Esta fantasia, ela destrói, inclusive com o nosso bom senso. E tudo isso, todo esse atrapalho, ele está diretamente relacionado com a nossa incapacidade de viver a condição humana. Então, eu vou me ferrar, eu vou ter um problema. Isso é da condição humana. A gente é imperfeito, a gente tem problemas, a gente sofre, a gente é, é a gente vive instabilidades, vulnerabilidades, essa solidão, a pequenez, a insignificância, né? Quando eu falo de vulnerabilidade, vamos para vulnerabilidade física, financeira, emocional. Tudo isso são características da condição humana. Enquanto você não aprende a conviver com estas coisas, você vai continuar fazendo sintomas. Isso é o X da questão que eu trago para vocês. Eu acho que até hoje é a minha maior contribuição em termos de te auxiliar a lidar com os teus sintomas e com as tuas loucuras. É olhar para a condição humana. Porque o tentar fugir da condição humana é que faz com que a gente reaja por estas vias. Por que que eu tenho um olhar negativo para mim mesmo? Porque eu olho as minhas imperfeições, porque eu olho as minhas fragilidades, porque eu olho a minha pequenez, porque eu olho a minha insignificância, e neste combinado de inflexibilidade, de rigidez, com o reconhecimento da minha insignificância, da minha pequenez, vem um olhar negativo. Para mim é só merda. Não vai ter coisas boas. Para uma pessoa imperfeita como eu, não vai ter coisas boas. Então veja que tem um combinado de enxergar as imperfeições com uma rigidez, com uma cobrança, com uma inflexibilidade. O nosso traço como humano, ele tem sido cada vez mais apagado na nossa sociedade. E esta tentativa de apagamento da condição humana está diretamente relacionada com o aumento dos nossos sintomas. Então a gente vai beber para tentar esconder as nossas fragilidades, a nossa insegurança, o sentimento de pequenez, de medo, da vulnerabilidade. A gente vai usar droga para se sentir poderoso porque não consegue assumir a pequenez. A gente compra, a compra dá um poder, né? A gente come nessa sensação de se sentir preenchido, mas o ser humano não é preenchido, né? O ser humano é vaziozinho, pequenininho, insignificante. Então a nossa questão é, se você não aprende a entrar em contato, reconhecer e ficar na sua condição de ser humano. Nós não somos computadores, nós não somos máquinas, nós somos humanos. Parece que a gente esqueceu o que nos caracteriza.
como humanos, que nos diferencia de uma máquina, que nos diferencia de um computador, que nos diferencia de um animal. Quando você entra em contato com a condição humana e aprende a se relacionar com ela, você não faz mais tantos sintomas, porque os sintomas que você estava fazendo era para fugir da condição humana. Entende a lógica do autodescobrimento? A gente está percebendo que a ansiedade está relacionada com a questão do controle, está relacionada com o egocentrismo, está relacionada com esse negativismo, está relacionada com uma rigidez, com uma inflexibilidade, mas o que a gente está vendo é que todas essas coisas, elas são as estratégias do ego para não se reconhecer humano, imperfeito, pequeno, frágil, inseguro, vulnerável, defesas. Aí quando você acolhe essas características, você não precisa mais se defender. Você reconhece o teu lugar no mundo. Você para de se defender. Parar de se defender quer dizer você para de fazer tantos sintomas. Se eu reconheço essa minha fragilidade, eu nem planejo tanto a minha vida por conta própria. Eu vou meditar mais, eu vou ouvir mais o meu mundo interior, eu vou ler mais, aprender mais de filosofia, psicologia, para que estes elementos me ajudem a planejar melhor a minha vida.